subdividido em 6 pontos. Temos o primogênito, o Senhor Jesus como mediador, como salvador, pastor, cabeça e como nosso próximo. E agora queremos ver algumas coisas a respeito do Senhor Jesus como primogênito. Quem de vocês é um primogênito? Levanta a mão. Por que vocês levantaram a mão? O que é o primogênito? Aquele que nasceu primeiro. Na Bíblia também temos esse significado do primogênito. Por exemplo, em Mateus 1, versículo 25, com respeito ao próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 1. E o versículo 25. O que está escrito ali? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Muito bem, então o Senhor Jesus de fato também nasceu como o primeiro, certo? E isso ele tem em comum com vários de vocês. A sequência no nascimento. Então o primogênito, um dos significados dessa expressão é justamente esse, o primeiro de uma sequência de filhos. Em Gênesis capítulo 49, versículo 3, nós também temos esse significado referente a um personagem do Antigo Testamento. Contudo, naquele versículo, Gênesis 49, versículo 3, nós veremos um segundo significado também desse termo primogênito. Mas primeiro, alguém poderia, por favor, então, ler esse versículo. Gênesis 49, versículo 3. Esse capítulo fala de uma bênção que Jacó está dando aos seus filhos. Ele começa com o primeiro, com o primogênito. Quem vai ler esse versículo? Gênesis 49, 3. Quem já achou pode ler. Senão a gente fica perdendo tempo nessa... Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Muito bem, então o que nós temos aqui? Primogênito, Rubem é o primeiro dos filhos de Jacó. Mas o que esse versículo nos mostra a respeito desse termo? O segundo significado. Princípio do meu vigor, podemos até fazer o pacote aqui, né? Princípio do meu vigor, minha força, mais excelente em alteza, mais excelente em poder. Como que a gente poderia descrever esse pacote ali de coisas? Preeminente, principal. Isso. Preeminência, aquele que está antes de tudo, aquele que está acima de tudo, que tem o lugar mais alto, o lugar mais sublime, o lugar mais exponente. Então, primogênito, esse termo tem esses dois significados. Tanto aquele que nasceu primeiro, como também aquele que tem a preeminência dentro de um grupo de pessoas, dentro de uma esfera, uma área, um âmbito de vida, por exemplo. E na Terra, no Antigo Testamento principalmente, a gente vê que as pessoas poderiam perder esse lugar. Embora Rubem, por exemplo, é o primogênito, o primeiro dos filhos de Jacó, depois, lá em 1 Crônicas, na lista dos filhos, ele não é mencionado primeiro. Ele perdeu o lugar de preeminência. E isso nós temos várias vezes no Antigo Testamento. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, o que Rubem perdeu? Ele não perdeu o primeiro lugar dos filhos, na sequência do nascimento. Eu chamaria isso de um aspecto, é o aspecto temporal. Mas ele
perdeu o lugar de preeminência, de posição. Então, o primogênito, esse termo, tem um aspecto de tempo, temporal, e tem um aspecto de preeminência, um aspecto de posição, posicional. E esse segundo pode ser perdido ou adquirido também. E o Senhor Jesus, obviamente, ele tem os dois lugares. Aqui na terra, como homem que nasceu aqui, ele foi o primeiro dos filhos de Maria. Mas também em várias áreas, em todas as áreas, na verdade, ele tem a preeminência, o primeiro lugar, o lugar exponente na sua posição. E ali nós temos várias passagens, principalmente então no Novo Testamento, que nos apresentam o Senhor Jesus como o primeiro, como o primogênito, como aquele que tem o principal lugar de um grupo de pessoas dentro de um âmbito, uma esfera. Aqui na página 4 da apostila, o irmão colocou o título primogênito no Novo Testamento, enfatiza mais a primazia ou preeminência que o filho primogênito tinha. Então é esse aspecto que acabamos de falar, que pode ser adquirido ou perdido. O primeiro ponto que está sendo mencionado aqui na apostila é Mateus 1:25, que vemos que o Senhor Jesus, nascendo nesse mundo, ele tinha como homem verdadeiro, embora gerado por Deus, o Espírito Santo, ele era o primeiro dos filhos de Maria. Então, no tempo, ele é o primeiro dentro daquela família. E agora veremos algumas outras passagens. Vamos começar com Romanos capítulo 8. O irmão Fred colocou aqui uma outra sequência na página 4, mas isso não importa, porque depois a gente vai ver que dá para colocar esses versículos em duas sequências diferentes, e ambas fazem sentido. Agora vou colocar primeiro simplesmente na sequência das passagens bíblicas que mencionam esse termo. Então, a primeira passagem que nós temos, que mostra a preeminência do Senhor Jesus, está ali em Romanos capítulo 8. Romanos 8 e o versículo 29. E já sabem, Hebreus 1 nos é dito que quando ele introduz no mundo o primogênito, não quando ele introduziu, mas quando ele introduz, quando ele vai fazer isso. O Senhor Jesus, uma vez já, entrou aqui nesta criação. Vimos isso, primogênito de toda a criação. Mas o Senhor Jesus, no futuro, vai voltar e ele vai ser introduzido outra vez no mundo. Ele vai ser introduzido aqui como rei, como Messias, mas também como o primogênito. Dentro dessa esfera, ele tem o primeiro lugar. Quando ele estabelecer o reino dele aqui na terra, outros também vão ser introduzidos nesse reino, que aqui porta o nome de mundo. Não é apenas o mundo como o globo terrestre como um todo, mas também o âmbito específico onde o Senhor Jesus é introduzido ali. Outros são introduzidos de igual maneira. Vão entrar também nesse âmbito. Mas de dentro de todos eles, ele também ali tem a preeminência. Sempre lhe compete o primeiro lugar. E todos os anjos de Deus o adorem. Se os anjos o fazem, nós também podemos e devemos fazê-lo. Muito bem, resumindo um pouquinho então, nós vimos o Senhor Jesus como primogênito. Primogênito pode significar o primeiro de uma sequência de filhos. Primogênito pode significar, segundo, preeminência, posição.
aspecto temporal, um aspecto posicional. No Novo Testamento, o Senhor Jesus é apresentado mais sobre esse aspecto posicional. O primeiro em sua posição, o primeiro de sua qualidade, de sua espécie, entre aspas. E ali ele é então o primogênito. E agora podemos seguir a sequência aqui, que o irmão Fred colocou na apostila. O primogênito de toda a criação. Preeminência como o Criador que entrou na sua criação. Ele é o primogênito de entre os mortos, Colossenses 1,18. Aí vocês corrijam, por favor, a apostila, que naquele lugar deve ser não dos mortos, mas de entre os mortos. A preeminência como aquele que ressuscitou, portanto. Ele é o primogênito de muitos irmãos. A preeminência como herdeiro, chefe dentro da família Casa de Deus. Ele é o primogênito introduzido no futuro no mundo. Aquele que tem a preeminência em grande poder e glória aqui na terra. Ele é também o primogênito dos mortos, como aquele que venceu a morte, como aquele que prestou perfeito testemunho também. Então temos esses versículos uma vez na sequência como eles aparecem na Bíblia, e a outra sequência que a gente pode colocar é no tempo, no aspecto de tempo também, uma sequência lógica de tempo. E, bom, é o Senhor Jesus como primogênito, preeminência dele. Quando em Colossenses, né, nós vemos que ele é o primogênito de entre os mortos. A gente tem a preeminência, mas também ali tem o aspecto temporal, né, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E quando é o primogênito dos mortos, como em Apocalipse, aí tem mais o aspecto da preeminência ressaltado, né? O aspecto temporal não, porque ele não foi o primeiro a morrer. Seria... Den Jüngern war das Thema aus Toten auferstehen nicht bekannt. Os discípulos, eles não conheciam ainda esse conceito de alguém ressuscitar de entre os mortos. Wenn ihr mal Markus 9 aufschlagt, bitte. Se vocês abrirem em Marcos capítulo 9, por favor. Markus 9, Vers 9 und 10. Versículos 9 e 10. Marcos 9, versículos 9 e 10. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos? Also da sehen wir, es gab sie kannten eine allgemeine Auferstehung. Nós vemos, portanto, que eles conheciam uma ressurreição geral, aber sie kannten nicht die Tatsache, dass welche auferstehen würden und andere Tote bleiben liegen. mas eles desconheciam o fato de que alguns iriam ressuscitar enquanto outros mortos continuassem nos sepulcros. Und deswegen ist dieser Unterschied so wichtig. E por isso essa diferenciação é importante. Auferstehung der Toten ist allgemein. A ressurreição dos mortos é algo geral também. Auferstehung aus den Toten ist speziell die Tatsache, es stehen welche auf, zuerst der Herr Jesus und andere Tote, Ungläubige bleiben liegen. E por outro lado, a ressurreição dentre os mortos, alguns ressuscitam, se levantam, outros ficam, os incrédulos, os primeiros daqueles, o Senhor Jesus. Und jetzt eine Frage. E agora uma pergunta. Wenn der Jesus kommt zur Entrückung, Quando o Senhor Jesus vier para o arrebatamento, dann werden die Toten in Christus auferstehen.
aí os mortos em Cristo ressuscitarão. Ist das Auferstehung oder ist das Herausauferstehen? Aquilo seria a ressurreição dos mortos ou ressurreição de entre os mortos? Heraus. Perfekto. Die Gläubigen, die entschlafenen Gläubigen, sie stehen auf. Porque ali, aqueles crentes que dormem, eles ressuscitarão. Und alle ungläubigen Toten bleiben liegen. E todos os mortos que eram incrédulos ficam ali naquele momento. Werden die auch auferstehen? Será que eles também vão ressuscitar um dia? Die ungläubigen Toten? Os incrédulos? Vão. Vão. Não? Vão. Vão. Sim. Ja. Genau. Die Sie werden- werden, und das Traurige ist, die werden auch auferstehen, E o triste é que eles de fato também vão ressuscitar, aber zum Gericht. mas apenas para serem julgados, para o juízo. Die Herausauferstehung ist zum Leben. A ressurreição dentre os mortos é para a vida. Die Auferstehung zum Gericht oder die zweite Auferstehung ist eben zum Gericht. E a ressurreição, a segunda ressurreição, é para juízo. Und unter all denen, die an dieser Herausauferstehung teilhaben, ist der Herr Jesus, der den Vorrang hat. E entre todos aqueles que participam dessa ressurreição de entre os mortos, o Senhor Jesus é aquele que tem a preeminência ali. Zum Abschluss eine praktische Bemerkung. E uma nota prática no final. Wir haben in Kolosser 1, Vers 18, vielleicht lesen wir den Vers gerade nochmal. Em Colossenses 1, versículo 18, talvez podemos repetir a leitura. Colossenses 1, 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Den letzten Teil nochmal deutlich. Para que em tudo tenha a preeminência. Und da ist die Frage, ist das in meinem Leben heute schon so? E aí a pergunta é: será que isso já é assim na minha vida hoje? Ist das in deinem Leben so? Na tua vida isso se manifesta assim? Es gibt nur einen, der den Vorrang hat. Apenas tem que tem a preeminência. Dein und mein Retter. O teu e o meu Salvador. Und das möchte er gerne, dass wir das im Leben zeigen. E ele gostaria que isso se evidenciasse na vida. Bei allem, was wir tun, Em tudo que fazemos, hat er den Vorrang. ele tem a preeminência. Das ist ein wichtiger praktischer Aspekt zu dem Thema Vorrang. É um aspecto prático e importante nessa temática da preeminência. Okay, noch Fragen zum ersten Aspekt? Ok, mais perguntas? Aber vielleicht eins noch eben. Talvez mais alguma coisa. Ihr merkt, wir haben gestern Abend, ich glaube, ungefähr 30 Aspekte zusammengetragen. Eu acho que ontem à noite vocês colecionaram ali em torno de uns 30 aspectos, mais ou menos, do Senhor. Jetzt haben wir gerade eine gute halbe Stunde nur einen Aspekt betrachtet. Agora, por mais ou menos uma meia hora, a gente ficou falando de apenas deles. Und ihr merkt, wie spannend dieses Thema ist, Aspekte der Herrlichkeit des Herrn Jesus. E vocês percebem como isso é cativante, esse tema das glórias do Senhor Jesus. Was für eine Tiefe diese Person hat und Gottes Wort lässt uns teilhaben daran. Que profundidade essa pessoa tem e a palavra de Deus nos faz participantes disso. Gut, kommen wir zum nächsten. Vamos para o próximo ou Ja, tem alguma coisa? gut. Jetzt geht's wieder an die Arbeit für euch. Agora vocês vão ter trabalho de novo. Wir bleiben bei den Gruppen der Einfachheit halber, oder? Se vocês querem, a gente fica nos mesmos grupos, temos que colocar mais 2 pessoas no grupo. Ihr habt in dem Skript auf Seite 4 Na página 4, gibt es verschiedene Fragen. aí tem várias perguntas que vão continuando na página 5, Bis Ende Seite 5.
hast schon gesagt, sorry. Ja. Ja, machen wir wieder 2 Gruppen, Podemos fazer 2 grupos de novo. die über die Fragen nachdenken E vocês vão meditando sobre essas perguntas. und möglichst die richtigen Antworten hinschreiben. E de preferência colocar as respostas certas. Okay.